Cruzeiro reduz valor de Matheus Pereira e vai pagar 5,5 milhões de euros pela contratação do meio-atacante de 28 anos. É verdade que a diretoria cruzeirense quer a contratação de Michael, atacante que pertence ao Al Hilal. E para finalizar, como está a situação de Mina? Ele vai chegar à Toca da Raposa 2? Aliás, mais um assunto. É possível que o volante Paulinho, que acabou de rescindir com o Corinthians, seja reforço do Cruzeiro? Eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo sobre o Cruzeiro, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril e estou muito satisfeito com o resultado. Bom, a situação que eu tenho é a seguinte. Primeiro sobre o Matheus Pereira. O Cruzeiro vai desembolsar 5,5 milhões de euros, 31 milhões de reais, pela contratação de Matheus Pereira. O valor foi diminuído em negociações da atual gestão, liderada pelo Pedro Lourenço, com o Al Hilal, da Arábia Saudita. A princípio, o valor que seria pago era de 7 milhões de euros, que dá 39 milhões de reais. Essa negociação tinha sido conduzida pela gestão do Ronaldo Fenômeno. Só que os novos gestores do clube conseguiram a redução ainda maior deste valor. E agora, nesse momento, o Cruzeiro vai pagar 5,5 milhões de euros pela contratação do atleta. Só para que vocês entendam, o valor estabelecido no contrato de empréstimo do jogador, que iria até julho de 2024, era de 12 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos, mas havia uma negociação para redução deste montante. E aí, 12 milhões de euros dá mais ou menos 67 milhões de reais. O Cruzeiro será dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, vai pagar essa quantia de 5,5 milhões de euros de forma parcelada. O montante vai ser quitado até julho de 2026, que é justamente quando se encerra o novo contrato definitivo de Matheus Pereira na Toca da Raposa 2. O meio-atacante de 28 anos vai receber algo próximo de 1,2 milhão de reais. Eu vou trazer uma notícia exclusiva sobre IR Mina. E se você acha que eu mereço, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos cruzeirenses e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que eu for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Bom, a situação de IR Mina é a seguinte. Desde que ele deixou o Cagliari, que foi agora, nesse fim de semana, o último jogo dele pelo Cagliari da Itália foi nesse fim de semana, o jogador ainda não tomou uma decisão sobre voltar ou não para o futebol brasileiro. Se voltar para o Brasil, é certo, será o Cruzeiro o destino de IR Mina. E assim, eu aposto que ele vai acabar voltando para o Brasil. O ponto é, até agora o IR Mina mantém um padrão de vou voltar para o Brasil. Não vou voltar para o Brasil. Vai ser assim. Não vai ser assim. Então ele ainda não tomou uma decisão 100% concreta. Ele foi e voltou no discurso com a diretoria do Cruzeiro por diversas oportunidades. O próprio responsável pela tentativa de contratação do IR Mina, o intermediário que trabalha esta contratação, que é o empresário André Cury, ele até agora não conseguiu ter uma certeza de que IR Mina vai jogar no futebol brasileiro. Lembrando, o André Cury o IR Mina, na verdade, trabalha com o mesmo empresário do Rafael Santos Borré, que é atacante do Internacional, colombiano. É um italiano o empresário dele. E o André Cury foi o responsável por fazer a intermediação do negócio com o Internacional naquele momento. Ele foi o intermediário do negócio entre Internacional e Rafael Santos Borré. Então é ele, novamente, quem trabalha com este agente para tentar trazer ao Cruzeiro. Ele é novamente um intermediário. E ele acredita que é possível, sim, tentar e fazer esta contratação. O negócio não está fácil, é claro, e a Mina ainda não se decidiu entre ficar no Brasil entre voltar ao Brasil e ficar na Europa. É um jogador que, de fato, ainda não tomou uma decisão, mas o Cruzeiro está forte na parada. E reitero o que eu disse aqui anteriormente. Caso o IR Mina queira jogar no futebol brasileiro, não há dúvidas. O Cruzeiro será o destino do jogador. Esta é uma realidade. Espera que eu estou olhando uma mensagem que chegou aqui agora. E então, esse é o ponto. Caso o jogador queira jogar no Cruzeiro, queira jogar no Brasil, o Cruzeiro será o destino de IR Mina. Não existe a possibilidade nesse momento de qualquer outro clube vencer a concorrência por IR Mina. Então, hoje, o Cruzeiro é o favorito para contar com um zagueiro colombiano de 29 anos, está livre no mercado da bola.
pode assinar pré-contrato, ou melhor, assinar contrato já com qualquer outro clube. Bom, outra situação é... Só responder uma mensagem aqui, pessoal. Eu sei que não é ao vivo, mas é complicado. Um segundo. Pronto, mensagem respondida. Outra situação, sobre Michael. Todo mundo está falando que a possibilidade de Michael voltar ao Brasil e defender as cores do Cruzeiro. O atacante de 28 anos tem contrato com o Al Hilal até 30 de junho de 2025, tem os mesmos empresários que Matheus Pereira e é um nome sim que agrada a diretoria do Cruzeiro. O ponto é, não é um jogador barato. Recentemente se falava em 8 milhões de dólares para que ele retornasse ao futebol brasileiro. O Grêmio queria a contratação do jogador, o Flamengo também quis. 8 milhões de dólares na cotação atual, 41 milhões e 400 mil reais. Ou seja, não é um jogador barato, Michael. E aí ele tem muitos jogos disputados pelo Al Hilal nessa temporada. 45 partidas, com 9 gols marcados, 13 assistências, 3.479 minutos em campo. É um jogador muito utilizado no Al Hilal, que é o clube comandado pelo técnico Jorge Jesus. Então, muito dificilmente o Cruzeiro conseguiria uma contratação com um valor barato para contratar o Michael. Mas existe este interesse da diretoria cruzeirense em contar com o atacante de 28 anos, aliás, desculpa. É o interesse da diretoria do Cruzeiro em trazer o atacante de 28 anos para reforçar o elenco. Lembrando, ele tem contrato até junho de 2025 e os empresários são os mesmos de Matheus Pereira, que poderia facilitar uma eventual negociação para que ele retornasse ao futebol brasileiro. No Brasil, Michael defendeu as cores de Goiás e Flamengo e aí foi para o Al Hilal em janeiro de 2022. E o Renato Gaúcho tentou por diversas vezes levá-lo para defender as cores do Grêmio, mas acabou recebendo respostas negativas do clube do jogador, porque, a princípio, a ideia do Al Hilal era não negociá-lo. Bom, agora para finalizar, vou falar sobre Paulinho. Volante Paulinho, que deixou o Corinthians recentemente, jogador de 35 anos, ele tinha contrato com o Corinthians até junho desse ano, e aí o Corinthians anunciou nesta segunda-feira a saída de Paulinho do CT Joaquim Grava. Ou seja, Paulinho não vai permanecer no Corinthians. E aí o que vai acontecer com o jogador de 35 anos? Ele pode realmente defender as cores do Cruzeiro? Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Cruzeiro e essa fonte me disse que não. Não tem a menor possibilidade de Paulinho defender as cores do clube. Essa fonte me disse que tem um profundo respeito pelo Paulinho, que entende que é um baita jogador, um craque na história do nosso futebol. Paulinho, de fato, disputou a Copa do Mundo, jogou para o Barcelona, jogou pelo Corinthians, foi campeão mundial e da Libertadores pelo Corinthians, foi protagonista naquele título, mas nesse momento a diretoria do Cruzeiro entende que não dá para contar com o Paulinho pela idade, pelo excesso de lesões e pelo momento que vive o jogador. Então, hoje, o Cruzeiro não tem interesse na contratação de Paulinho, descartada a possibilidade de chegada de Paulinho à Toca da Raposa 2. Tá falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.